tenho realmente resultado de ações que subiram bastante, que eu ganhei até 60% já em uma delas, que eu tenho o maior orgulho de falar. Certeza que eu ganhei mais de 50%. Então, tive um resultado de 70% a 80%, que é muito satisfatório. Eu estou com rendimento em torno de 60% da minha carteira. Tive um retorno com ela sozinha já na faixa de 55%. Na Fleury, eu cheguei a fazer mais ou menos 20% em cima da ação. Em B3, acho que foi a ação que eu mais ganhei. Eu cheguei a fazer 23%, 24% em, assim, questão de meses. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Savioli, fundador da Oxygen Treinamento e Consultoria e ex-associate do Banco JP Morgan. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do nosso workshop High Alpha Investor, onde eu vou te mostrar que você pode ter altos ganhos na Bolsa de Valores com segurança em quase qualquer cenário. Você só não sabe como ainda. É típico tudo isso que eu estou falando para você? Não necessariamente. É possível? Sim. Fica aqui até o final comigo que eu vou te provar hoje mesmo como isso é possível. E outras pessoas comuns já estão fazendo aqui como parte aí dos meus clientes que tiveram 60%, 30%, estão dobrando o rendimento da carteira este ano e também batendo o Ibovespa. É mágica isso? Não, não é mágica, é método. E se é método, você pode replicar. Essa é a coisa legal, esse é o tchan da questão. Deixa eu te contar como é que eu cheguei neste método então. Eu me formei em Administração de Empresas na FGV, na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, que é aí uma das melhores faculdades de administração do país. Tirei vários certificados, entre eles aí o CNPI, fiz até a prova 2 do CFA, ainda não terminei, e eu trabalhei desde quando eu saí da faculdade no Banco JP Morgan, tá? Quem que é o Banco JP Morgan? É simplesmente o maior banco privado de investimentos do mundo. Só para vocês terem uma ideia, 1/4 de todos os dólares das contas dos Estados Unidos passam pelas contas do Banco JP Morgan. Foi nesse lugar que eu trabalhei. E esse aqui era alguns dos clientes que eu tinha lá no meu trabalho. Alguns vocês vão conhecer: JBS, BRF, Cosan, Hering, São Martinho, WEG, Carrefour, Renner, enfim, várias empresas grandes e famosas aí. Mas como é que era o meu trabalho? Lá, basicamente, eu trabalhava na área de crédito, tá? Bem a grosso modo, eu analisava empresas e decidia emprestar dinheiro para essas empresas ou não. Então, como é que era mais ou menos o dia a dia? Só para vocês terem aí uma ideia. Basicamente, o diretor comercial me ligava e falava: Vitor, a gente tem uma demanda aí, a gente tem uma empresa querendo pegar empréstimo. Como a gente trabalhava, a gente tinha um perfil bem conservador e a gente trabalhava com as empresas com boa reputação no mercado, a gente também só emprestava dinheiro a partir de uma determinada faixa de ticket, né? Então, e começava aí mais ou menos em 10 milhões de dólares para cima, menos que isso acabava ficando inviável. Então esse cara ligava e falava: Vitor, a gente tem essa empresa que quer dinheiro emprestado, dá para emprestar ou não? E aí eu entrava em ação. Então o que eu fazia? Basicamente isso aí era a minha mesa, eu fazia análises, ficava lá além dos balanços, ficava estudando o mercado dessa empresa, ficava estudando a estratégia dessa empresa, estudava os concorrentes, fazia projeções financeiras, discutia com outros parceiros do mesmo setor aqui no Brasil ou fora do Brasil. Depois, eu achando que a coisa poderia ir para frente, eu discutia então a documentação desse empréstimo, porque eu trabalhava em crédito, a gente era bem conservador e a gente queria ter tudo muito bem amarradinho na documentação, para caso se tivesse algum problema, a gente não queria perder dinheiro. Se eu não fizesse esse meu trabalho direito, se eu fizesse com negligência, se eu fizesse meia boca, todos os documentos do banco poderiam servir contra mim. E não só isso era um problema, que como eu poderia perder aí
o meu emprego, que seria péssimo, mas também os meus chefes, que eram diretores estatutários do banco, eles poderiam ser demitidos e até responder aí judicialmente, dependendo do tipo do caso. Isso ficou bastante em evidência durante aí a Operação Lava Jato, que os nossos documentos eles eram muito bem elaborados e a análise era muito bem feita, muito bem explicada, um método muito bem explicado, porque vocês podem imaginar que a Polícia Federal foi atrás de vários bancos para ver se não estava tendo nenhum empréstimo indevido ou algo que fugisse das políticas ou dos conformes. Então, eu tinha que tomar muito cuidado, eu tinha que fazer tudo muito bem direitinho, porque senão não só a minha cabeça poderia rolar, mas também os meus chefes poderiam responder judicialmente por isso. E eu amava os meus chefes, tá? A grande verdade é que eles eram pessoas fantásticas, gostava muito deles e gosto até hoje, sou amigo deles. E aí, depois de ter feito tudo isso, a gente ia lá para um comitê no Brasil ou no exterior para, de fato, aprovar este crédito, para, de fato, lá fora, nos comitês de aprovação, o banco, como um todo, aprovar este empréstimo. Então, mais ou menos era este aí o meu trabalho de análise, fortalecimento do empréstimo e aprovação com os chefes no exterior, tá? E fazendo isso bastante tempo, eu consegui então chegar aí no meu método de investimento, no meu método de elaboração, no meu método de descobrir quais de fato eram as empresas boas aí para investir e ganhar dinheiro com isso. Afinal de contas, eu estava lá no papel de proteger o capital do banco, proteger o dinheiro do banco e em finanças, em investimentos. Perder e ganhar tem quase que o mesmo efeito. Então, se você não perde, é como se você estivesse ganhando. Isso ficou muito evidente também durante a crise financeira aqui no Brasil nos últimos anos, porque vários bancos tiveram vários casos aí de empresas quebrando, recuperação judicial e tudo mais. E lá na nossa área a gente teve um caso apenas, e neste um caso apenas o nosso contrato ele era muito bem protegido, então a gente tinha garantia total sobre o dinheiro que a gente emprestou. Então a gente teve uma perda virtual aí de 0, tá? E com isso eu desenvolvi o meu método e aplico hoje para ganhar dinheiro com os meus investimentos. Então, por exemplo, aqui ganho de 98% nos últimos 11 meses com a CCR, tá? A ação da CCR. Isso é equivalente a 20 anos aí de poupança, tá? Então, para provar aqui para vocês, ó, eu investi de fato na ação da CCR, paguei aí quase R$ 8,00, 7,98, 7,99, no dia 26 de setembro de 2018. E também um outro exemplo aqui, ação da Hering, que eu tive ganho aí até agora de 125% em 13 meses, que é equivalente a 25 anos de poupança, tá? E também, para provar aí para vocês, eu investi aqui ó, na Hering, paguei quase R$ 15,00 aí em 2 de agosto de 2018, tá? Tá bom, Vitor, entendi tudo isso, muito legal, mas e daí? Como é que a gente chega nos dias de hoje? O que você está fazendo aqui? Bom, basicamente depois de 5 anos, um pouquinho mais depois de 5 anos de experiência prática de todos os dias lá no meu trabalho, analisando a empresa, investindo, pensando estrategicamente, enfim, investindo dinheiro, onde eu cheguei a investir aí $1 bilhão, eu consegui, com todo o dinheiro que eu ganhei, atingir a minha liberdade financeira, tá? Eu, de fato, cheguei num ponto que eu falei, legal, eu posso ficar sem trabalhar aí vários anos mesmo, que se eu continuar tendo a mesma vida que eu levo hoje, o dinheiro não vai acabar, então eu posso viver bastante tempo, mas que mais que eu quero fazer da minha vida? E eu estava numa fase que o meu trabalho estava muito legal, mas estava muito confortável, eu queria novos desafios e aqui a prova para vocês que eu de fato atingi a liberdade financeira. Então aqui
o meu imposto de renda do ano calendário aí de 2017. Como exemplo, neste ano aí eu ganhei o equivalente a quase 500 mil reais, tá? No meu trabalho, então eu atingi liberdade financeira e eu cheguei num ponto que eu falei, pô, o meu sonho sempre foi ter um negócio. Sempre quis ter uma empresa, sempre quis, enfim, ajudar os outros mais a partir de um negócio, a partir de uma empresa, mas o que eu vou fazer? E aí, estava muito em voga a parte da educação financeira, por conta do momento que o Brasil vem passando, é de fato uma revolução. Eu falei, bom, eu entendo isso, eu formei a minha carreira nisso, por que não trabalhar com isso então? Por que não cair de cabeça aí neste mercado de educação, mais especificamente educação financeira? E eu pensei em fazer justamente isso porque eu vi muita gente querendo investir, querendo se inteirar, querendo, enfim, fazer o dinheiro trabalhar para as pessoas entenderam que se elas não arrumarem um jeito de ganhar dinheiro enquanto elas estiverem dormindo, elas vão ter que trabalhar para sempre. Só que tem um problema, o mercado financeiro ele é extremamente perverso, tá? Ele não só abusa da ignorância financeira de muitas pessoas, mas também ele cria dificuldades para depois vender facilidades. E na verdade, enfim, vocês vão ver. Então, o que eu quero te dizer é que o que eu vou te mostrar aqui, eu vou mostrar como se eu estivesse mostrando para uma pessoa da minha família, tá? Para um ente querido próximo, para uma pessoa da minha família, igual essa foto aí onde vocês estão vendo aí os meus pais e meu irmão. Então, o que eu vou te mostrar aqui como se você fosse uma pessoa da minha família. Eu posso perfeitamente comprar muitas brigas com o que está por vir aqui. Então, preste bem atenção. Eu posso te falar tudo isso porque eu sou um insider do mercado financeiro. Ou seja, eu vivi 24 horas por dia, vários dias por semana. Eu trabalhava lá 14 horas por dia, trabalhava de final de semana, enfim. Então, eu sei muito bem do que eu estou falando, tá? Eu não estou aqui falando de graça, e eu sei que não dá para confiar em muita coisa que tem no mercado financeiro. Obviamente que não dá para generalizar, tem coisas que dá para confiar, mas não tem só gente de má índole aí. Mas cuidado para você não comprar gato por lebre, tá? Então, em muitas instituições não dá para confiar. Por exemplo, nos bancos, tá? Os bancos que lucram aí sucessivamente todos os anos. Por exemplo, aqui nos anos da crise brasileira, né, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, eles bateram cada vez mais recordes de lucro. Ou seja, as pessoas perdendo emprego, tendo dificuldade, se endividando e os bancos lucrando cada vez mais. O que é mais assustador, gente, é que nesse período várias empresas quebraram, várias empresas ficaram sem pagar para os bancos e mesmo assim os lucros dos bancos sempre crescendo, tá? Um exemplo fácil aí se você investisse aí 10 mil reais aqui no lado esquerdo em um CDB, você ia ter mais ou menos depois de um ano 10.600 reais, e se isso fosse na poupança depois de um ano você ia ter 10.480 reais, ou seja, você ia ganhar aí na média uns 500 reais, tá? O banco, o que ele faz? Com 10 mil reais, se ele fizer o empréstimo pessoal, depois de um ano ele vai ter 22.100 reais, tá? Depois de um ano no cartão de crédito, ele vai ter aí 37.200 reais. E depois de um ano no cheque especial, ele vai ter 38.300 reais. Ou seja, ele vai quase multiplicar por 4 aí o dinheiro dele, tá? No mesmo período. Enquanto ele te paga 500 reais, ele lucra basicamente aí 28 mil, tá? É essa a diferença, é aí que eles ganham dinheiro. Outra coisa que eu queria falar, não te parece estranho que os youtubers que antes eles xingavam os bancos, até 2, 3 anos atrás, viviam xingando os bancos, xingando de todo quanto é lugar para ganhar aí audiência. Hoje eles começaram a se juntar com as corretoras de valores. Não vou dar nome aos bois aqui, mas vocês devem saber de quem eu estou falando.
E aí a gente vê que o quê? Que o Itaú comprou metade da XP, maior corretora aí do país, por quase 6 bilhões de reais. Até aí, tudo bem, é só a XP. Só que aí é que vocês se enganam, tá? Porque o Itaú comprou a XP. Só que a XP já tinha comprado a Rico e a Clear. Ou seja, vários youtubers que estão aí, que antes xingavam os bancos, hoje eles são contratados por aquelas pessoas que eles xingavam. E hoje pagam salário para eles, pagam para eles. Cadê a ética, né? Todo mundo fica falando aí de ética, de não sei o que lá. Cadê? Me explica, quero saber. Cadê? Não tem, tá? Não dá para confiar. E a corretora que se diz que é super boazinha, que cobra taxa zero, que é super legal, que é super cool, que é super fácil. Preste atenção nisso que eu vou te mostrar. XP recentemente foi condenada aí a pagar uma multa por prejudicar os próprios clientes, tá? O que eles fizeram? Tem basicamente um algoritmo lá que serve para dar liquidez ao mercado. O que isso quer dizer? Vamos supor que você quer comprar uma ação e na Bolsa de Valores não tem tanta gente negociando essa ação. O que a XP faz? Ela te vende, vamos supor que o preço dessa ação deveria ser, sei lá, 10 reais. Ela te vende essa ação por 12 e aí depois procura alguém para fechar na outra ponta, vender por 10 e lucra 2. Só que o que a Bolsa descobriu foi que ela fez isso com vários clientes e os clientes perderam muito dinheiro nisso, tá? Esse é um dos casos. Outro caso, eu vou ler aqui para vocês, para vocês terem ideia do que pode acontecer com o dinheiro nas corretoras se você não cuida dele, ou seja, se você deixa dinheiro parado na conta da sua corretora. Não faça isso em hipótese alguma. Ou você deixa investido em alguma coisa ou você tira ele de lá. Vou ler aqui, Quando percebi que a coisa estava fora de controle, fui checar, descobri que eles tinham retirado R$ 12.394 da minha conta em diversos pequenos e médios lançamentos, como chamada de margem, prévia de chamada de margem, retirada de cobertura de margem. Tudo tão confuso que, olhando só um dia, ficava difícil perceber porque havia alguns estornos. O valor acima é líquido do que eles tinham tirado da conta. Aí escrevi para todo mundo lá reclamando da situação e estornaram no mesmo dia, mas não responderam o e-mail. Provavelmente eles não querem assumir a responsabilidade. Porque é lógico, se eles respondem o e-mail falando, verdade, desculpa, eles estão aí assumindo a culpa, tá? Cuidem muito bem do seu patrimônio. Essa corretora em cima foi a Rico, tá? Eu não quero aqui falar para você investir nem na corretora A, nem na corretora B. Só quero falar para você ficar esperto, tá? Você pode estar sendo enganado sem saber. Você pode estar sendo, como aqui. Aqui nesse caso da XP, se eu não me engano, foi na corretora Clear, tá? Porque eles falam, a taxa é zero, a taxa é zero. A taxa é zero, só que em vez de você comprar a ação que deveria custar 10 reais, você paga 12, tá? E ele não te fala isso. Obviamente ele não te fala isso. Então, fiquem espertos, tá? Não tem nenhum bonzinho aqui no mercado financeiro que você vai pagar taxa zero. Porque pensa, tá bom, a taxa é zero, mas esse cara vai ganhar dinheiro como se a taxa é zero? Não faz sentido, tá? O barato pode sair muito caro. Mas vamos continuar. E aí, será que dá para confiar na mídia? Além dessa notícia aqui, ela diz o seguinte: ainda dá para salvar os Minas? Mergulhado na crise, gestão criticada, sócios que não se entendem. Como a siderúrgica mergulhou na mais profunda crise da sua história. Isso aqui foi em 31 de março de 2016. Lendo isso aqui e lendo a notícia, você ia falar, meu Deus, deixa eu fugir disso, vender tudo que eu tenho ou nem entrar, certo? Qualquer pessoa pensaria isso. Porém, olha só o que aconteceu. De lá para cá, a ação se valorizou 354%, tá? 354%. Muito. Ou seja, dá para você confiar na mídia para ganhar dinheiro? Acho que não, né? Que mais? Dá para você confiar nas agências de risco? Aqui, no dia 1º de abril,
de 2019, a Fitch rebaixou a nota da BRF para BB com perspectiva estável. O que isso quer dizer, Vitor? A Fitch, que é uma empresa, uma agência de risco, que ela vai lá e vai dar nota para a saúde financeira das empresas. Então, antes a BRF tinha lá uma nota de boa pagadora por ela e ela falou, olha, a BRF não é mais uma boa pagadora, certo? Então, tudo bem, esse é o trabalho da Fitch, ela não está errada, ela tem que fazer isso mesmo. O único problema é que essas agências não servem para a gente ganhar dinheiro, porque elas fazem essas mudanças das notas muito devagar, tá? Bem vagarosamente. Porque desta data, olha o que já tinha acontecido. A ação da BRF já vinha aqui desde 2017, 2018. Desde 2018, aqui, outubro de 2018, caindo horrores. Então, se você esperasse a agência de risco falar que a BRF deixou de ser uma boa pagadora para ganhar dinheiro, você teria perdido metade do seu dinheiro, tá? Ou seja, não dá para confiar também. E dá para confiar então naqueles fundos super seguros que o gerente do seu banco vai recomendar para você? Olha, coloca dinheiro aqui que você nunca vai perder dinheiro nenhum, é super seguro, baixíssimo risco, etc e tal. Será? Vamos ver. Aqui é uma lista de fundos, em tese, fundos de renda fixa, não é nem de ações, tá? Fundos de renda fixa, super seguros, grau de investimento, variabilidade baixa, quase você não pode perder dinheiro. Porém, meus amigos, a taxa que ele cobra só para você investir lá é de 5% ao ano, 4% ao ano, 3% ao ano. Ou seja, esses fundos eles tendem aí a manter um rendimento mais ou menos perto da taxa Selic, um pouco superior à poupança, certo? Legal. Só que nessas taxas e no patamar que está a poupança hoje, a taxa Selic hoje, as taxas de juros hoje, você estaria colocando dinheiro lá para ganhar zero ou perto de zero e, em alguns casos, quem sabe até você está pagando para colocar o dinheiro lá, porque o retorno que esse fundo te paga, esse fundo super seguro, é negativo, tá? É surreal isso aqui. Não dá para confiar de jeito nenhum. Que mais? E dá para confiar então naqueles day traders? Os caras que te prometem aí mundos e fundos que você vai ganhar vários milhares de reais por dia sem sair de casa, que vai ser super legal e que você vai aí ter sua liberdade financeira super tranquila aí, em questão de meses, você vai se dar muito bem. Será? Olha só esse estudo. Estudo da FGV também super sério, falando que viver de especulação diária é quase impossível, mas tem cada vez mais brasileiros fazendo isso. É verdade que pouquíssimos conseguem lucrar com day trade, e o pior, quanto mais tempo tentam, mais prejuízo tem. Ou seja, aquele negócio que com o tempo você vai pegando jeito e aí você vai começando a aprender a ganhar dinheiro, é mentira! É mentira! Não sei o que eu estou falando, é o estudo que comprova. Foi feito um estudo aí com quase 20 mil investidores, tá? A maior parte, depois de um ano, ou depois de pouco tempo, acabou desistindo. E somente, olha aqui, ó, apenas 13 pessoas, menos de 1%, conseguiram ter lucro médio diário acima de R$300, tá? 13 de 20 mil, 13 pessoas conseguiram ter lucro médio diário acima de R$300. Se você trabalhar como um motorista de aplicativo, que é uma atividade aí relativamente de baixo risco, você consegue ganhar mais dinheiro por dia do que isso, tá? E pior, o day trade mexe muito com o psicológico das pessoas e, infelizmente, teve um caso aí que uma pessoa se matou, tá? Ela se endividou, pegou dívida na conta da mulher, falava para todo mundo que estava ganhando dinheiro, mas era mentira, vivia de aparências, se descontrolou totalmente e, infelizmente, teve este fim trágico. Na promessa aí de ganhos rápidos de uma hora para outra, em pouquíssimo tempo, coisa que não existe, tá? Mas pior,
Dá para confiar então naquelas casas de research ou aquelas casas de análise que te prometem aí uma nova oportunidade a cada semana? Incrível, né? Toda semana o cara tem uma nova ideia de ganhar muito dinheiro muito rápido. Como é que ele consegue, né? Por que, pô, se ele tem tanta ideia para ganhar dinheiro assim tão rápido, por que ele não ganha o dele e fica falando pros outros? Não é meio estranho isso? Bom, o Procon multou aí a principal casa de análise aí que a gente tem hoje por publicidade enganosa, né? Eu acho que as pessoas estão ficando calejadas com isso, mas não dá para deixar de alertar. E, então, será que dá para confiar naqueles rendimentos milagrosos de 3% ao mês com criptomoedas, Bitcoin, Forex, várias coisas que até o Ronaldinho Gaúcho aí chega a prometer? Também não dá, né, gente? O PF rastreou o dinheiro aí de uma dessas casas piramideiras aí, a Unique Forex, e a grana estava em paraísos fiscais. Eles não pagaram os clientes, ou seja, sumiu com a grana do pessoal. E tem essa foto aqui, que seria engraçada se não fosse triste, né? Tem pessoas que se iludem, vendem a casa, convencem os amigos, etc e tal, e o cara acabou perdendo tudo. Esse caso específico da Unique Forex, a galera tava batendo nos diretores, partiram para agressão mesmo, por conta aí das falsas promessas, tá? E no governo? Sempre ele. Dá para acreditar? Dá para confiar? Bom, não dá, né, gente? A reforma da Previdência só teve que ser aprovada porque o governo criou a maior pirâmide de todas, né? Ou seja, o jovem paga a aposentadoria do mais velho. Em vez deles pegarem dinheiro dos mais velhos, investir o dinheiro para quando este cara ficar velho, né? O dinheiro ter rendido bastante e aí dá para ele sobreviver? Não, eles prometeram o quê? Rendas mensais fixas, tá? Só que isso não tem tanto problema, só que quem que financia essa renda? O pessoal mais jovem. O que aconteceu com a população brasileira? A população brasileira foi envelhecendo, foi tendo cada vez menos filhos e a maior pirâmide do mundo não tem como continuar, porque não tem tanta gente jovem assim para sustentar os mais velhos. Por isso que foi necessário fazer a reforma da Previdência. E o FGTS, que é super legal, né, gente? Olha, seu dinheiro aqui está no fundo de garantia. Se você for mandado embora, você ganha 40% em cima disso. Não é fantástico? Não, é péssimo. Por que é péssimo? Porque esse dinheiro fica lá rendendo 3% ao ano, certo? Para que serve o dinheiro do FGTS? Basicamente, o governo pega esse dinheiro de você e ele vai utilizar esse dinheiro para fomentar aí o mercado imobiliário. Então, o seu dinheiro está rendendo 3% ao ano, mas se você vai querer pegar com um banco um crédito para comprar uma casa, ele vai te cobrar aí 7% ao ano, 8% ao ano, tem casas que até 10%. Ou seja, essa diferença aí de 5, 6, 7% você paga. E você não pode, você até pode usar o dinheiro do FGTS? Pode. Só que se você conseguir utilizar o dinheiro do seu FGTS e pegar o outro dinheiro lá, o montante emprestado para completar o que você precisa para comprar uma casa, é o dinheiro do coleguinha do seu trabalho, tá? É o dinheiro do trabalhador companheiro seu que você está pegando emprestado. O problema não é nem você pegar dinheiro emprestado nesse sistema aí, o problema é que quem está com o dinheiro lá parado, o dinheiro não rende nada. E aí eles te falam, mas se você for mandado embora sem justa causa, você vai ganhar com multa de 40%. Essa multa de 40%, meu amigo, se você fica numa empresa 10 anos, se você faz a conta para ver quanto que o seu dinheiro vai ter rendido ao longo do tempo, é bem capaz que esse dinheiro perdeu o valor, que ele foi corroído pela inflação ao longo do tempo, tá? Então, não dá para confiar no governo também não, minha gente. Então, qual saída você tem? Você que está aqui comigo. Se tornar um investidor independente, tá? Não tem outra coisa para fazer. Eu não estou aqui para te enganar, para te falar o que você quer ouvir. Eu estou aqui para te falar a verdade. E é só assim
que você vai conseguir ter liberdade financeira, se tornando um investidor independente, tá? Mas como fazer isso então, Vitor? Vem comigo que eu sou aí um insider, um cara de dentro do mercado financeiro e eu sei exatamente o que você precisa fazer. Antes de eu te mostrar como que você vai fazer isso, o que você tem que fazer e por que o meu método funciona, deixa eu te mostrar por que o método convencional das pessoas investir em ações não funciona, tá? O método tradicional ele não funciona porque a pessoa pensa como uma aplicação e se preocupa com as variações de curto prazo. Gente, investir na bolsa não tem essa. Ah, se eu colocar 5 mil, quanto que eu vou ter daqui 3 anos? Não dá para saber, tá? Não dá para saber. Não é que nem investir na poupança, tá? Você vai estar investindo em uma empresa. Você tem que se preocupar com o futuro dessa empresa e não com as variações de curto prazo das ações, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui no gráfico as ações da Ultrapar. Na linha laranja a gente tem a variação do preço da ação dela e na linha branca o lucro desta empresa, tá? A gente vê que apesar do preço da ação aqui na linha laranja variar bastante, e aqui a gente está olhando desde 2008, ou seja, bastante tempo, o preço da ação tende a convergir, a direcionar para onde está indo o lucro da empresa. Ou seja, as variações de curto prazo não importam, tá? A gente tem outro caso aqui também da mesma coisa das lojas Renner. A gente tem também outro caso aí da emblemática Petrobras, tá? Envolvida aí na Lava Jato, enfim, tudo mais. Até mesmo a Petrobras seguiu esta mesma trajetória do preço da ação seguir aí o lucro por ação. E a gente tem também aqui o Banco Itaú, tá? O que isso quer dizer? É 100% correspondente na mesma hora? O lucro subiu ou a ação caiu? Se o lucro subiu, a ação vai subir também. Se o lucro caiu, a ação vai cair também ou vice-versa? Não, tá? Não é assim, 100% assim. E é isso que abre oportunidades para a gente investir do jeito certo e ganhar dinheiro. Aqui, por fim, a média da bolsa. A gente percebe que a média da bolsa também tem essas correções, períodos aí onde a bolsa cai bastante, ou seja, a média da bolsa cai bastante, o preço das ações cai bastante, mas também na média o preço aí, o índice Ibovespa, ele vai convergir para onde estiver indo o lucro das empresas, tá bom? Apesar de ter várias quedas aí no meio do caminho, 11%, 12%, 20%, 8%, tá bom? Que mais? O método tradicional não funciona porque ele tenta achar o ponto exato de entrar e sair de uma ação, de entrar e sair de uma empresa, tá? E com isso que acontece, as pessoas relutam para vender quando a ação está caindo e vendem rápido demais quando a ação está subindo. Ou seja, elas tendem a atuar muito mais do que uma torcedora de um time de futebol ou de qualquer coisa, ou um torcedor de um time de futebol, do que um investidor, tá? Gente, muito difícil você conseguir saber o tempo exato de entrar e o tempo exato de sair, tá? O método convencional faz você acreditar que isso dá para acontecer, mas não dá. E se você fica nessa, você vira aí um espectador do seu investimento, tá? Um passageiro da agonia. Outra coisa, um método tradicional foca em ganhar rápido, tá? Podem acontecer ganhos rápidos? Podem, mas este não deve ser o foco, tá? O rápido não deve ser o foco. E vou mostrar para você. Aqui a gente tem a evolução da fortuna do Warren Buffett, tá? O maior investidor de todos os tempos. E aí a gente percebe que ele investiu num período de 70 anos, ele começou lá com 5 mil dólares, tá? Não foi nenhuma quantia estratosférica. E em 70 anos ele chegou quase aí em 60 bilhões de dólares e
com uma taxa de retorno aí ao ano na média de 26%, tá? Agora eu te pergunto, e se ele tivesse metade do tempo para dar retorno, mas em vez de o retorno ser 26%, o retorno fosse o dobro, ou seja, fosse 52%. Será que ele ia ter mais ou será que ele ia ter menos dinheiro? Vamos ver? Ele ia ter justamente 12 bilhões, ou seja, bem menos, tá? Muito menos dinheiro do que ele tem hoje. Isso quer dizer o quê? Que o tempo vale mais do que o rendimento em si. O tamanho do rendimento é menos importante do que o tempo pelo qual você se investe, certo? Ou seja, você deve focar em ganhar dinheiro sempre e não em ganhar dinheiro rápido. Outro erro clássico do método tradicional é o quê? É achar que ter um dividend yield alto é bom. Se você não sabe o que é dividend yield, basicamente é o quanto de dividendos a empresa paga em relação ao preço da ação dela. Então, se uma empresa pagar dividendo por ação de R$1 e o preço da ação for R$10, a gente fala que o ganho de dividendos ou dividend yield é 10%, porque o dividendo que a empresa vai pagar representa aí 10% do preço da ação, certo? O dividendo por ação, então, o que é o dividend yield? É o dividendo por ação dividido pelo preço por ação, tá? Basicamente isso. E muitas pessoas, quando estão investindo, acham que a empresa que tem um dividend yield alto é uma boa empresa. Não, vou investir nessa empresa então porque ela paga dividend yield alto. Será? Uma das grandes empresas aí que sempre pagou dividendos altos e o dividend yield aumentou ao longo do tempo foi a Cielo. Só que a Cielo aí é um dos grandes casos que a empresa, que o preço da ação caiu muito, tá? Muito, muito, muito mesmo, tá? Caiu aí só nesse período super recente de 2018 para cá, a ação caiu de R$26 para R$8, tá? E com isso, com essa queda, o dividend yield ficou muito alto em muitos períodos. O que isso quer dizer? Como o dividend yield ele é uma relação do dividendo por ação que a empresa paga sobre o preço por ação, geralmente esse dividend yield ele fica alto não porque a empresa está aumentando quanto ela paga de dinheiro para os acionistas, mas porque o preço da ação caiu. Então, em vez do dividend yield alto ser um sinal positivo, ser algo bom, na verdade você tem que ficar ligado porque ele é um sinal negativo. Quer dizer que o preço da ação, na grande maioria dos casos, é porque o preço da ação está caindo bastante e esse é um sinal de alerta, tá? Que mais? O método tradicional, ele não funciona porque ele faz você acreditar que você vai ficar rico com as ações mais famosas, aquelas que todo mundo conhece, tá? As empresas grandes, as empresas que já são gigantes da bolsa. O sujeito chega na bolsa e fala, não, vou comprar as ações mais famosas, as maiores empresas, que é com elas que eu vou ficar ricão. Mentira! E simples, tá? Porque depois que uma empresa cresceu muito, chegou num patamar muito grande, ela só tem um sentido para ir, que é o mais fácil, na verdade, que ela cair, tá? Tem um estudo aí que comprova que a cada 20 anos, metade das empresas do S&P 500, que aí são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tá? Além do Brasil, dos Estados Unidos, em cada 20 anos, metade dessas empresas, elas desaparecem, tá? Ou seja, se em um determinado ano o S&P 500 pega lá as 500 maiores empresas, as chances são que dali 20 anos, metade dessas empresas vai ter morrido, tá? Vai ter desaparecido, tá? Isso serve para explicar outras coisas também
que eu já vou mostrar aqui para vocês, tá? O método tradicional faz você acreditar que olhar gráficos é o suficiente para fazer um bom investimento, tá? Então, eu vou fazer um teste com vocês aqui super simples. Seguinte, tá vendo esse gráfico? Olha bem para ele. Bem, você vê aí, tem a linha vermelha, desculpa, a linha laranja, a linha verde, tá? Tá olhando bem? Tá percebendo como é que as linhas estão evoluindo? Escreve aí qual conclusão que você consegue tirar disso, tá? Me escreve aí qual conclusão que você está tirando disso, desse gráfico. Agora, este outro gráfico aqui, ó. Olha bem para ele. Olha como é que as linhas estão evoluindo. E me descreve aí se você consegue tirar alguma conclusão para onde que vão esses investimentos. Conseguiu? Bom, tem uma frase do Warren Buffett que é o seguinte: eu parei de olhar gráfico quando eu olhava eles normal e de ponta cabeça e eu chegava na mesma conclusão. Ou seja, só olhar esse gráfico está de ponta cabeça, é o mesmo gráfico. Eu não estou tirando nenhuma conclusão, nem desse, nem do outro. Então, não faz o menor sentido ficar olhando aí vários gráficos tentando identificar algum padrão, porque simplesmente o passado em finanças, o passado não é suficiente. Em investimentos, o passado não é suficiente para você acertar bons investimentos no futuro, tá? Isso é uma ilusão. É uma ilusão achar que você olhando o gráfico você vai prever o futuro. Se assim fosse, todo mundo ia saber para onde todas as empresas iam ir, para onde o preço de todas as ações iam ir, tá? Mentira! Para de ficar olhando isso. Eu olho o gráfico para estudar o que já aconteceu, mas não para direcionar o meu futuro, para onde que eu acho que vai chegar essa ação ou não, certo? Outra coisa, o método tradicional fala para você especular, tá? Ou seja, ele fala que a especulação funciona, por quê? Pensa assim, a Oi, não sei se ela vai quebrar ou não, então vou lá e vou investir um pouquinho. A Saraiva, não sei se vai quebrar ou não, então vou lá, vou investir um pouquinho. Magazine Luiza. Talvez você conheça o caso do Magazine Luiza. É de umas empresas de maior sucesso aí na Bolsa Brasileira. Só que imagina que você conseguiu, a Magazine Luiza teve um período super difícil, que eu já vamos mostrar aqui. Pense que você, ela estava mais ou menos na situação das outras empresas, não tão crítica, mas quase lá. Muita gente achava que ela ia quebrar. E aí, você pensou assim, poxa, não sei o que vai acontecer, eu vou especular, tá? Vou especular. Então, vou colocar R$500 nessa ação, certo? R$500. Beleza, como é que você teria se saído no futuro? Só para mostrar aqui no gráfico, de 2013 para 2015, o preço da ação da Magazine Luiza caiu quase 92%, tá, gente? 92%, ou seja, ela literalmente quase quebrou. Tava muito pouco da ação valer zero, tá? Tava valendo lá centavos, 13 centavos. Só que a empresa teve aí uma trajetória de se recuperar como a Fênix. E aí, do ponto mínimo até o atual aqui, quase o máximo, onde ela chegou, o preço da ação subiu 13.000%, tá? 13.000%. Ou seja, qualquer R$100 aí teria te feito ganhar muito dinheiro. Eu não vou fazer a conta aqui porque eu tô com medo de errar. Mas é muito dinheiro, tá? Só que aí você imagina que você é um especulador, certo? E você, como todo mundo que especula, tem medo. Você não sabe o que você está fazendo. Então, imagina que você entrou nesse caso. E aí você colocou pouco dinheiro, tá? Você colocou R$100, vamos supor. E ele subiu muito. Ótimo, parabéns para você. Só que se você está especulando, você está vivendo com base na sorte. Você não sabe o que está fazendo. E qual que é o problema disso
que se aparecerem outros casos desse para frente, ou você vai especular e vai colocar um pouquinho, e você não vai saber o que você vai estar fazendo, ou você nem vai deixar esse caso entrar. Por quê? Porque você não vai colocar um dinheiro relevante em algo que você não sabe o que você está fazendo, que você está especulando, a não ser que você seja louco. Só que se você tem um método, você identifica o que aconteceu nisso, você vai fazer o quê? Você vai ficar ligado. Por quê? Você vai ter mais confiança, você poderia ter investido mais dinheiro neste caso aqui, se você sabia o que aconteceu, que tinha chances de acontecer, e você conseguiria ter ganhado muito mais dinheiro. Você conseguiria ter aí feito a fortuna da sua família, se você quisesse, tá? Então, não especule, tem um método de investimento. O método tradicional também se preocupa com ganhar, tá? A pessoa entra na bolsa, ela começa a investir, ela está preocupada com ganhar. Desculpa, mas não é esse o caminho, tá? Porque quando você se preocupa em ganhar, você se preocupa em assumir mais risco. É senso comum que quanto maior o risco, maior o retorno esperado. Mentira! Mentira! Se disseram isso até hoje, porque eles não sabem ganhar dinheiro. Simplesmente por isso. Vou provar aqui para você. Num estudo feito pelo Pim van Vliet, que é um holandês, no livro dele High Returns from Low Risk, ou seja, altos retornos por baixo risco, né? Altos retornos com baixo risco, que é justamente a proposta do meu workshop, ele provou que a variação é, de certa forma, constante ao longo do tempo. Então, algumas ações, elas vão variar mais ou menos a mesma coisa ao longo do tempo, tá? Perceba, eu não estou falando de curto prazo aqui, como eu falei no começo. Eu estou falando de ao longo do tempo, ou seja, ao longo do tempo, as ações tendem a variar a mesma coisa, tá? E por que isso é importante? Porque as empresas, as ações que têm a menor variação, elas tendem a dar mais retorno ao longo do tempo, tá? Ele fez um estudo, provou que das 100 maiores empresas dos Estados Unidos, das 1000 maiores empresas dos Estados Unidos, ou seja, as empresas mais negociadas, porque aí você tem uma massa relevante de negociação para fazer o preço dela variar para cima ou para baixo, ele provou aí que num horizonte de 86 anos, as ações que tinham menor variação aí ao longo do tempo, ao longo de todos esses anos, elas davam um maior retorno. E isso é justamente o contrário do que o pessoal fala. Porque o pessoal fala o quê? Para ter mais retorno, eu tenho que correr mais risco. Eu tenho que estar disposto a ação variar mais. E é mentira! E por que isso é mentira, Vitor? Só complementando aqui, o estudo dele mostrou que as ações que tinham baixa volatilidade, ou seja, que variavam pouco, se você tivesse investido nelas $100 em 1929, você teria em 2015 $395 mil, ou seja, você teria uma média aí de rendimento ao ano de 10%, tá? O que é um rendimento ótimo, tá? É aí que todo mundo deve almejar. Agora, isso nas ações aí com baixa variação de preço, consideradas as menos arriscadas. E agora aqui as ações de alta volatilidade, aquelas que o preço varia bastante, que são consideradas aquelas que devem dar mais retorno ao longo do tempo, porque, poxa, está correndo um risco mais alto. Se você tivesse investido nelas, $100 nelas em 1929, você teria no final de 2015 $21 mil, ou seja, um rendimento ao ano de 6%, tá? Ou seja, o rendimento por investir nas empresas de baixo risco, você teria um retorno 18 vezes maior ao longo do tempo, tá? Pensando sempre em longo prazo, não curto prazo. Com curto prazo você não fica rico. Longo prazo. E por que isso acontece? Porque, gente, as ações de baixa volatilidade, que variam menos de preço, elas perdem menos durante os períodos de baixa. Ou seja, se uma ação cai de
R$10 para R$5, para ela voltar ao patamar que ela estava antes, ela precisa dobrar de valor, ou seja, ela precisa render 100%. Se uma ação em um período de baixa, em vez de cair pela metade, ela cai só 20%, ela precisa percorrer um caminho muito menor, subir, sei lá, 25% para chegar no patamar anterior dela. E é muito mais fácil uma ação subir 25% do que 100%, tá? E por isso que as ações com menos risco, elas dão mais dinheiro para você no longo prazo. Ou seja, altos ganhos com segurança. Que mais? O método tradicional de você investir, ele confunde o buy and hold, ou seja, o investir em uma ação e ficar nela, ficar naquela posição, não mudar a posição, com o buy and forget, que é você comprar uma ação e esquecer, nunca mais olhar, nem se preocupar, não fazer absolutamente nada. Só comprar e esquecer. Não é assim que se ganha dinheiro. E eu vou mostrar, vou te provar aqui por quê. É o seguinte, a bolsa japonesa, ela teve o pico dela em 1989, tá? Eu nem era nascido. 1989. E ela nunca se recuperou do pico, tá? Então você imagina um cidadão que investiu todo o dinheiro dele aqui em 89 e ele nunca mais nem viu esse dinheiro chegar no patamar que ele já foi um dia, tá? O que eu quero falar aqui para vocês? Não confundam o comprar e segurar com o comprar e esquecer, tá? Por quê? Simplesmente pode acontecer eventos, né? Você, enfim, pode acontecer um acidente, você pode precisar do dinheiro, você pode perder o emprego, você pode ter um filho, você pode, enfim, inúmeras coisas acontecer. A vida acontece, você pode precisar desse dinheiro ao longo do tempo. E aí você pode falar, mas caiu, eu compro mais. Caiu, você compra mais? Legal, parabéns. E se esse dinheiro nunca mais subir? Você vai fazer o quê? Você vai ficar perdendo dinheiro aí? Não é assim que se ganha dinheiro, tá? Esqueça essas diquinhas, essas coisas que te emburrecem. Porque se você colocou todo o seu dinheiro aqui em 89 e isso caiu, e se nunca mais se recuperar? Você não sabe o dia de amanhã. O passado, o gráfico passado, ele é altamente insuficiente para você prever o futuro. Então, não caia nessa aqui de se cair mais eu compro mais, só comprar sem avaliar nada. Não é assim, tá? Não é assim no modo automático que você faz as coisas, tá? Muito cuidado com essas diquinhas, com essas coisas que a gente gosta de ouvir. Se cair eu compro mais, se não sei o que, tudo bem, se cair você comprar mais, legal. Só que, e se você colocou um dinheiro relevante, você precisa usar esse dinheiro, você não sabe o dia de amanhã, você não sabe, a grande verdade quando a pessoa fala se cair eu compro mais, é porque ela assume que o preço dessa ação, ou esse índice que ela está investindo, ele vai voltar para o patamar que ele estava anteriormente e ele vai subir. Só que você, muito arrogantemente, pressupõe que você sabe o momento que isso vai acontecer. Não necessariamente o momento, mas que você sabe que isso, de fato, um dia vai acontecer. Só que não é bem por aí. Por quê? Aqui eu estou mostrando um caso. Gente, o Japão é um bom país, tem boa educação, a população vive bastante, tinha tudo para voltar ao patamar que já foi e nunca voltou, tá? Então, não seja um investidor arrogante, tá? Não caia nesses ditados de internet, porque um dia nada sobe indefinidamente, certo? E você tem que ter aí conjuntura, inteligência emocional para passar por esses momentos, porque você quer investir para a sua vida inteira, não investir só por um período, tá? E você não seja arrogante e não pressuponha que o preço que você está pagando ele vai subir em algum momento, tá? Seja bem criterioso nos seus investimentos, não seja aí um Maria vai com as outras, tá? E fica falando as coisas sem raciocinar. O
Que mais? O método de investimento tradicional, ele acha que só você diversificar para se proteger é suficiente, tá? E não é, a gente viu que não é. A gente viu que metade das empresas do S&P 500 morrem a cada 20 anos, né? A gente viu também que é algo que se você pagou muito caro, que nem foi aqui o índice da bolsa japonesa, se você diversificou da forma errada, não é suficiente para você se proteger. Se você entrou na hora errada, não é suficiente, tá? Enfim, a hora que você entra nas posições também é muito importante. É o que conta, tá? Hora e o preço é o que mais conta. Agora eu quero te mostrar como que é o meu método e por que ele funciona, tá? Como que o meu método High Alpha Investor ele é e por que ele funciona. O meu método sabe que 1. Não dá para prever o futuro. Eu não sou arrogante. Muito pelo contrário, eu sou muito humilde nos meus investimentos. Eu sei que não dá para prever com certeza aí o futuro, certo? E também eu sei que na bolsa de valores o mercado, tá, é o seu sócio. O que é o mercado é seu sócio? Pensa que toda vez quando você abre o site do home broker e você está comprando uma ação, você está comprando a ação de alguém. Se fosse uma empresa fechada, esse alguém seria o seu sócio. Então, pensa que toda ação que você tem, ela toda ação da bolsa, ela tem dois sócios apenas, você e o mercado. Só. Você e o mercado. É só isso que você precisa saber. E tem um detalhe importante. Você sabe que o seu sócio, o mercado, ele é bipolar. O que isso quer dizer? Que tem dias que ele vai estar depressivo e ele vai querer te vender a parte dele no negócio, as ações dele, com um preço muito barato, tá? E como ele é bipolar, vai ter dias que ele vai estar ganancioso, que ele vai estar mega otimista, que ele vai estar super em festa e ele vai querer te vender a participação dele extremamente cara, tá? Você, como outro sócio, tá na sua mão controlar isso. Como é que você vai controlar isso? Você é quem decide ou não comprar a ação dele muito cara ou a ação dele muito barata. Se você souber essas duas coisas, é o suficiente para você se dar bem na bolsa. É super simples, tá? Conceitualmente é muito, muito, muito simples. Sabendo essas duas coisas, foca no que você tem controle e foca que o seu sócio é um maluco, é um doido. Tem dia que ele fica super triste, tem dia que ele fica super feliz e você vai poder ganhar dinheiro com esses dois conceitos, tá? Que é o meu método. Por quê? Porque esse é o único jeito verdadeiramente eficiente de você ganhar dinheiro na bolsa de valores, tá? Ao longo do tempo. Por quê? Porque você vai conseguir aplicar isso para lucrar na compra. É só lucrando na compra que você vai ganhar dinheiro na bolsa. Você não vai esperar a ação chegar no preço X ou no preço Y. Você vai querer sair ganhando na frente, tá? Você vai querer sair ganhando na frente. É como se você fosse, por exemplo, num leilão ou num brechó e fosse lá, você vai lá no outlet e compra lá uma camiseta que você sabe que custa, sei lá, R$100, mas você está pagando 30, tá? Quando você fizer isso, você vai falar, fiz um ótimo negócio. Porque automaticamente você vai pensar, lucrei R$70, meu. Lucrei na compra. É isso, é aí que você vai ganhar dinheiro na bolsa. É assim que o meu método vai te ajudar a ganhar dinheiro na bolsa, tá? Como? Muito simples. Como é que a gente vai lucrar na compra então, Victor? Focando no que você tem controle e se proteger dos riscos, comprando as ações com garantia. Como assim, Victor, ação com garantia? A ação não tem garantia. É o seguinte, lá no banco, sempre que eu ia aprovar um negócio, eu ia fazer um investimento em uma empresa, esse investimento era feito por meio de um empréstimo e eu negociava o contrato
E eu sempre colocava lá algumas cláusulas super fortes para o quê? Para me proteger. Era garantia ou era como se funcionasse como uma garantia. Certo? Ou seja, se não desse certo, se a outra empresa não pagasse o meu empréstimo, eu estava garantido. Certo? Mas, como é que a gente vai fazer isso na bolsa? Porque quando você compra uma ação, não tem garantia, certo? Você não consegue falar, eu quero essa ação, mas eu quero ela com garantia. Consegue fazer isso? Não, não consegue. Mas qual que é o conceito de garantia? É te proteger, certo? Como que a gente consegue se proteger, então, investindo em ações, ou seja, comprando ações com segurança, certo? Com segurança. Focando no que a gente está fazendo, focando no que a gente tem controle, no nosso trabalho, ou seja, na nossa análise, na hora que a gente vai comprar essa ação, e aí que é muito importante. É só isso que a gente vai conseguir fazer. A gente vai ter que saber diferenciar o preço de valor. O preço de valor. É a única coisa que você precisa saber fazer. Diferenciar o preço de valor. É só isso que você precisa saber fazer. Diferenciar o preço de valor. Por quê? Se você fizer isso, você vai ir às compras na Bolsa de Valores como se você fosse em um outlet. Como se você fosse comprar uma camiseta que vale R$100 pagando 30, tá? Na prática, é exatamente isso aqui, ó. Você vai, em vez de comprar um relógio que custa R$5.000, você é um cara muito rico já, com tudo isso aqui que você está vendo na aula, com certeza você já é rico. Se você não está com esse dinheiro ainda, ele está vindo, porque esses conceitos são poderosíssimos, você já está mais rico. É como se você fosse comprar um relógio que vale 5.000, mas você vai pagar aí 2.000. Pô, gostoso, né? Vale 5.000, eu vou sair na rua, todo mundo vai achar que eu paguei 5.000, mas na verdade eu paguei 2.000. E aqui, neste gráfico, isso aqui vai funcionar na prática, tá? Isso aqui resume tudo, certo? Quais são as duas coisas mais importantes na hora de se fazer um investimento? O preço que você paga e o momento que você compra. Por quê? O preço que você paga e o momento que você compra, essas duas coisas são o que vai determinar o risco que você corre. E você sempre vai querer investir com baixo risco, porque você já viu que os maiores retornos vêm de baixo risco, não de alto risco. Exemplificando aqui no gráfico. Olhando o gráfico, no eixo vertical aqui a gente tem o valor, tá? E no eixo horizontal a gente tem o tempo. Então, se você pega essa linha aqui horizontal preta, é o que a gente chama de valor justo. O que é isso? É o valor que a ação deveria ter, certo? É o valor que a ação deveria ter. Você percebe que ela é mais ou menos constante, tá? Por que ela é mais ou menos constante? Porque, gente, não sai informação nova, a empresa não faz coisa nova todo santo dia para o preço dela variar tanto todos os dias. Faz um teste depois que acabar essa aula, vai lá no Google Finance ou qualquer outro site, coloca lá o nome de uma empresa, o código de negociação de uma empresa e olha o máximo que ela chegou no último ano ou nas últimas 52 semanas e olha o mínimo que ela chegou nas 52 semanas. Você vai ver que qualquer empresa vai ter variado bastante. Apple, Google, Petrobras, Vale, qualquer empresa vai ter variado bastante, tá? Olha lá, você vai ver que isso é verdade. Só que o valor dela, o valor justo dela, que é o que você tem que saber fazer, que o meu método mostra como fazer, ele vai crescendo aí ao longo do tempo, mas ele é constante, tá? Ele não é uma coisa que muda muito. Ou seja, ele é constante. E ele sendo relativamente constante, o valor justo sendo relativamente constante, ele vai permitir a gente investir com segurança. Por quê? Tem horas aqui na parte de baixo do gráfico
que o nosso sócio, o mercado, ele vai estar depressivo. Quando ele estiver depressivo, ele vai querer fazer o quê? Vai querer me vender a parte dele por um preço muito baixo, muito abaixo do valor justo, certo? Que é a linha preta. E quando ele estiver super otimista, super ganancioso, super festeiro, ele vai querer me vender a participação dele a um preço super caro, tá? Super elevado, que é quando você não vai querer comprar. Então, você vai aproveitar quando esse seu sócio estiver depressivo e você vai ver qual o preço que ele vai querer te vender, certo? Se ele vender por um preço que tem uma margem considerável abaixo do valor justo, ou seja, tem uma gordurinha, se o valor justo for R$100 e ele quiser te vender por 30, por 50, você vai ter aí um intervalo bem grande entre o preço que você vai estar pagando e o valor justo, de fato, que vale essa ação que ele está te vendendo. Então, todo esse intervalo entre o preço que você vai pagar e o valor que você vai e o valor que essa ação de fato vale é a sua garantia, tá? É assim que você investe com garantia, é assim que você compra ações com garantia. E essa garantia é aí essa gordurinha. Por quê? Porque você vai dormir tranquilo assim, tá? É assim que você vai ganhar dinheiro na bolsa. Você vai ganhar dinheiro investindo bem, com tranquilidade, entrando na hora certa, pagando o preço certo. Isso vai fazer você investir com segurança, com risco baixo. Por quê? Mesmo se a ação cair, e a ação não é uma linha reta, ela varia o preço, né? Varia todo dia. Mesmo se cair, a sua garantia vai estar lá, tá? E se você quiser continuar comprando por preços mais baixos, você vai poder comprar com garantias maiores, tá? Mas, Vitor, você não falou agora há pouco que você não sabe quando que o preço da ação, se ele vai voltar a subir, quando que ele vai subir. Falei exatamente isso. Só que aqui, na equação, você está calculando o valor justo. Então, você não está investindo só porque você está no modo automático, que eu vou comprar e vou ficar indefinidamente. Não. Você tem que acompanhar e você tem que chegar nesse valor justo, certo? E o meu método faz você chegar nisso. E chegando aí nesse valor justo, você vai saber que você vai estar comprando ação com garantia. Mesmo se cair, você vai ficar feliz, você vai querer estar comprando cada vez com uma garantia maior. Obviamente, se o valor justo se mantiver constante, o que ao longo do tempo ele tende a se manter constante e crescer com o tempo, porque as empresas crescem com o tempo, tá? Ou seja, de tempos em tempos, o seu sócio, o mercado, ele vai exagerar para cima ou para baixo, tá? E aí, quando ele exagerar para baixo, quando ele ficar muito depressivo, ele, como uma pessoa normal, tem os dias bons e ruins, só que você vai acabar aproveitando a oportunidade quando ele estiver depressivo e vai comprar dele ações bem baratas, tá bom? É muito simples, basta você ter paciência, certo? É muito simples isso, gente. Basta você ter paciência. E eu vou mostrar para você que isso acontece, sim. Tudo que eu falo aqui eu estou provando para você. Então, vamos lá, exemplo da JSL. A JSL, até pouco tempo atrás, no começo do ano, ela era dona de 70% da Movida, tá? A JSL é uma empresa de logística que faz várias coisas, e a Movida, que é a empresa, a JSL é uma empresa mãe, a empresa filha dela, a Movida, faz aí aluguel de carros, tá? E ela era dona de 70%. Se você calculasse o valor da participação da JSL na Movida, lá no comecinho do ano, no dia 15 de fevereiro mais precisamente, e ficou bastante tempo nisso, você ia ver que se você comprasse a ação da JSL e você verificasse o valor que a ação da JSL deveria ter só por ela ser dona de 70%
da Movida, você ia ver que aqui na tabelinha de baixo, que o preço total do mercado da JSL era 1 bilhão e 800. E o preço total da participação da JSL na Movida, ou seja, o valor dos 70% que a JSL era dona da Movida, equivalia a 2 bi e 40 milhões. Ou seja, se você comprasse a ação da JSL, você ia estar ganhando na compra 13%, sem considerar os outros negócios da JSL. Só pensando aí na participação que ela tinha na Movida. Ou seja, na compra, na hora que você tomou a decisão, no preço que você pagou, você ia estar ganhando um valor muito superior, tá? Por quê? Você ia estar levando todos os outros negócios da JSL de graça, tá? E estaria ainda lucrando 13% só na participação que ela tinha da Movida. Quer saber o que aconteceu com essa ação ao longo do tempo? Olha, ao longo do tempo aqui, desde 2015, cobriu aqui, mas desde 2015, o preço dessa ação variou bastante de tempos em tempos. Em 2017 caiu bastante, em 2018 caiu bastante. E aí, de 2018 para cá, né, desde 2018, o mercado acordou, tá? Ficou tão barato que o mercado acordou e falou, meu Deus, tá muito barato esse negócio. E de 16 de junho de 2018 até esse momento, o preço da ação subiu aí 253%, tá? Se você tivesse colocado R$100, você teria hoje 350 e poucos, você teria lucrado aí R$253, certo? É muito dinheiro isso, gente, é muito dinheiro. E você teria comprado aqui com uma margem aí, com uma garantia gigantesca, tá? E isso aqui, ó, a gente nem calculou, tá? Eu nem fiz conta para ver o quanto que vale os outros negócios da JSL que são de graça, e nem fiz conta para ver quanto que deveria valer a Movida também. Mas eu sei que, ó, eu tava sem fazer conta, mas eu sei que eu tava tendo aí uma garantia de 13% já na compra, sem considerar todos os outros negócios dela, tá? A Movida, neste ano aqui, a JSL faturava aí 7.700. E a Movida, que estava dentro disso, ela faturava aí, ela vendia por ano 2.400. E todos os outros negócios da JSL que está vindo de graça, eles faturam aí 5.300, tá? Tudo isso está vindo de graça. 5.300 de graça. Eu nem calculei, mas nem precisei, porque está muito óbvio, né? Tá muito óbvio. E você pode estar pensando assim, pô, mas esse foi um caso isolado, então eu vou mostrar mais um caso aqui para você, que é o da SLC Agrícola, tá? Preste muita atenção. Eu fiz isso aqui hoje, tá? Preço da SLC em 27 de setembro, no último fechamento, estava a R$18, tá? Preço por ação R$18. E aqui o market cap, que é aí o valor de mercado de todas as ações dessa empresa, estava valendo aí 3 bilhões e 420 milhões de reais, certo? Esse aqui é o preço dela, correto? Agora, se a gente for olhar os relatórios da empresa, a gente ia ver que o próprio cálculo que ela mesma já fez, considerando no valor dela, o valor das fazendas, aqui, olha aqui no comecinho da tabela, o valor das fazendas, a SLC é uma empresa que ela é dona de terras, tá? E nessas terras ela produz milho, soja e algodão. Basicamente é isso. Ela compra e vende terra, ela é uma das maiores proprietárias de terras do Brasil, e ela também planta e vende a produção, certo? Então o preço dela estava R$18. A própria conta que a empresa
estava fazendo aqui, considerando o valor aí das fazendas dela, tá? A infraestrutura que ela tem, ou seja, máquinas, prédios, etc. Dinheiro que ela tem a receber dos clientes. Estoques que ela tem lá, de milho, soja e tudo mais. O dinheiro que ela tem na conta do banco. Os ativos biológicos aqui, que são aí insumos agrícolas, enfim, defensivos e tudo mais. E tirando tudo que ela tinha de dívida e tudo que ela tinha de fornecedor a pagar, tudo isso deveria valer aí R$24 por ação. Certo? R$24 por ação. Tá? Uma conta super simples. Tá? Tudo que ela é dona, menos tudo que ela precisa pagar, o preço da ação dela deveria valer R$24. Hoje, aqui em 27 de setembro, estava R$18. Ou seja, R$6 aí de lucro. Tá? Ou seja, você está com uma garantia aí de R$6. Agora, para mostrar mais ainda que isso é super simples e ficar ainda mais óbvio, eu fiz uma outra conta. Se você considerar somente o preço das terras dela, o valor das terras dela, sem considerar que ela tem estoque, sem considerar que ela tem dinheiro na conta corrente, sem considerar que ela tem dinheiro para receber dos clientes, sem considerar nada disso, o preço por ação dessa empresa deveria valer aí R$17,43. Ou seja, se você comprar essa ação, você vai estar comprando basicamente todas as terras dela. Tudo o que ela produz, que ela ganha dinheiro, que ela faz, que é o dia a dia, que é a operação desse negócio, ele está vindo para você de graça. De graça. Eu precisei calcular o valor? Não. Não precisei calcular o valor, mas está tão óbvio, que dá para ver que eu estou comprando aí com uma garantia. Porque, pô, ela tem plantação, ela tem um monte de coisa. Tudo aquilo que ela tem lá, soja, milho, algodão, é mercado de commodities. Se ela quiser pegar o estoque dela e vender tudo amanhã, ela consegue. Só aí você já ganhou dinheiro. Se você considerar só o estoque, considerar só o estoque dela e considerar só o dinheiro que ela tem em caixa, já dá mais 1 bilhão. Cara, só isso aqui, assim, é uma garantia bizarra, cara, e é agora, atual, super atual, esses dois casos super atuais, tá? Essa ação, no passado, ela estava com preço bem abaixo, o mercado acordou, parece que o mercado adormeceu novamente, tá? No passado ela chegou a subir aí rapidamente de uma hora para outra 370%. Agora parece que ele adormeceu, certo? Ela chegou a bater ali quase R$35 o preço da ação dela. Agora o mercado está ficando, ou seja, o mercado, o seu sócio, o mercado ficou super animado, super otimista, queria vender a participação dele por R$35. Agora ele está meio depressivo de novo e quer te vender por 18. Tá? Surreal, né, gente? Surreal. Isso aqui, eu vi isso aqui, eu falei, meu Deus, surreal. E você pode estar pensando, mas Vitor, e se o preço não subir? E se esse preço nunca subir? Eu nem quero que esse preço suba, porque eu sei o valor que custa, aliás, o valor que deveria valer. Eu sei o preço que custa. Eu sei a garantia que eu estou utilizando. Eu não quero que o preço custa. Eu quero continuar comprando mais e mais ações com garantia, porque eu vou estar lucrando na compra. Quanto mais eu puder lucrar na compra, quanto mais eu puder fazer compras no outlet e o pessoal achar que eu estou andando com roupa cara, mas na verdade eu estou pagando metade do preço, mais feliz eu vou ficar, tá? Por mais tempo isso, essa é a forma que você consegue ter altos retornos com segurança e ficar rico ao longo do tempo, tá? Sem milagre, sem diquinha, tudo de forma simples e prática, tá? Tô mostrando aqui para vocês.
bônus para vocês. Mais um bônus aqui para a gente fechar. Busque ações fora do radar, ou seja, ações que ninguém acompanha. Por quê? As ações que são as famosas, que todo mundo fala, que todo mundo conhece, tem vários analistas acompanhando, tem vários bancos olhando. As chances são que essas ações vão estar com um preço da sua ação muito perto do valor justo dela, tá? E aí você vai comprar elas sem nenhuma garantia ou com uma garantia muito baixa. Ou seja, o seu risco vai estar maior, você não vai estar comprando com segurança. Agora, as ações aí que ninguém conhece, que ninguém discute muito, que são fora do radar, são as que vão ter maior potencial de você comprar elas com segurança e ganhar dinheiro ao longo do tempo, tá? Sempre foi assim e eu vou provar para você de novo. Aqui, por exemplo, as ações da AGA, que é uma incorporadora pequena. Ao longo do tempo, ela é a linha branca aqui neste gráfico, é a que mais subiu, tá? Ou seja, uma empresa pequena, fora do radar e que ninguém acompanhava. A Triunfo também, de concessões, em comparação com a CCR. A CCR aqui embaixo, ó, a linha verde, a Triunfo, a linha branca. Ninguém acompanhava, pouca gente acompanhava, potencial de ganho muito maior. Empresas menores também. E aí no setor de saúde também a Odontoprev, em comparação com os laboratórios aí, o diagnóstico DASA, a Odontoprev menor, fora do radar, conseguiu dar ganhos bem maiores ao longo do tempo, tá? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo, a gente se vê no próximo episódio, na quarta-feira. É muito importante, fique comigo, clica aqui embaixo, vai ter um botão azul. Clica no botão azul e me diga qual empresa que você quer que eu analise no final deste workshop. Vai lá, clica lá, você vai cair num formulário do Google, digita o nome da empresa que você quer que eu analise no final do workshop. Importante, dê uma só, fale uma só, tá? Se ficar uma lista muito extensa, tem milhares de pessoas aqui vendo o workshop, eu não vou conseguir, tá? Então escolha uma, por favor. E também deixa seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou desse primeiro episódio. Se você gostou, se você não gostou, o que você mais gostou, se fez você crescer aí como investidor. Por favor, deixa aqui o comentário. É muito importante que você participe, tanto deixando lá o nome da empresa que você quer que eu analise, quanto o comentário aqui embaixo. Eu vou tentar responder o máximo dos comentários que eu conseguir. Espero que eu consiga aí bastante. Não deixe de comentar aqui, por favor, tá? E não se esqueça, o próximo episódio ele é muito importante. No próximo episódio aí, eu vou te mostrar de fato como que você vai aplicar este meu método, tá bom? Me siga aí nas redes sociais, no Instagram, @savioli.victor, no YouTube também. Se você está vendo isso no computador e puder gravar um story aí, pega seu celular, grava um story, me marca que eu vou repostar isso. É super legal isso, eu adoro essa interatividade, então vai nas minhas redes sociais aí. No meu canal do YouTube também tem bastante coisa legal lá, vai lá olhar. E é isso, obrigado. Assim, eu nunca imaginei na minha vida, por exemplo, conseguir comprar um carro totalmente à vista sem que isso sem que isso alterasse o curso dos meus aportes mensais, assim, os custos de casa, da vida, enfim. E depois, com a base de treinamento e com os resultados que eu fui obtendo, eu pude presentear minha esposa para poder ajudá-la na locomoção do serviço dela. Comprei para ela um carro à vista. Isso não alterou em 1 centavo o segmento do mensal, dos meus aportes. E não somente isso, né? Hoje eu vislumbro, por exemplo, conseguir pagar, por exemplo, 1 ano completo de escolas para minhas filhas, por exemplo. Hoje eu vislumbro tirar uma temporada de férias no exterior com a minha família. Então, isso era algo que há pouco tempo atrás era impossível. Por exemplo,
há pouco tempo atrás, eu me deparei há aproximadamente um ano de quitar o apartamento, o meu apartamento, e eu precisaria, dentro de um prazo aí de um ano, fazer um acúmulo de R$ 20.000 para que na data que fosse necessário eu quitasse meu apartamento. Cara, sobrou, assim, eu consegui fazer isso e ainda sobrou.